Boa noite, queridos pais do Senhor, amém? Amém. Que prazer estar aqui pela primeira vez, né, pastor Odílio? Eu já tinha ouvido muito falar do Senhor, viu? E agora, sabendo que o Senhor é carioca, agora que ficou tudo em casa, né? Eu sou carioca da Gema, meu nome é Anderson Braga, do Brasil. Minha esposa Marissa, como já se apresentou, ela aqui já se apresentou. Viemos do Brasil. Nós temos esse ministério nosso de louvor, adoração e palavra. Eu sempre fui músico, desde pequenininho, como a minha esposa falou, nosso testemunho é que nós nunca nos desviamos, graças a Deus por isso. Isso é um testemunho, viu? Porque muitas vezes eu vejo, pastor, pessoas falando da vida que tinha no passado. Glória a Deus que Jesus salvou, libertou, resgatou, isso é muito bom também. Mas às vezes eu vejo pessoas contando testemunho e falando assim: eu fazia isso no mundo, eu fazia, acontecia, e aí Jesus me salvou. Parece que a pessoa tem saudade do tempo do mundo. Deixa eu falar algo para você aqui, querido, querida. A vida com Jesus é muito mais feliz, amém? A vida com Jesus é uma alegria que nenhum tipo de alegria ou prazer humano possa se comparar, amém? Então eu tenho esse prazer de falar que eu gastei e gasto todos os dias das nossas vidas no altar, na presença de Deus. Eu sou músico profissional, tecladista, apesar de não parecer, estou aqui puxando a sardinha para mim, mas eu já tenho 32 anos de idade. Já não, né? Ainda, 32 anos. Eu comecei a tocar profissionalmente com 18 anos de idade. Comecei com a pastora Ludmila Ferber, que o pastor aqui falou, que canta canções Sonhos de Deus e tudo mais. Viajamos o Brasil todo, aqui nos Estados Unidos, Europa, Japão. Vim para os Estados Unidos, estudei na Berklee College of Music, voltei para o Brasil, casei, glória a Deus por isso. Eu não tenho tempo de contar o testemunho do nosso casamento, mas é testemunho, viu? Essa mulher linda aqui, ela me ama, viu? Isso é um testemunho. Depois, para os jovens, depois, outro tempo, eu conto com calma o testemunho nosso, que foi de Deus realmente. Casei, toquei com Trazendo a Arca, Davi Sácer, Luiz Arcanjo, Cris Duran, bastante gente lá no Brasil, com homens e mulheres de Deus. Mas graças a Deus, nesse tempo, Deus tem nos levantado para não somente ministrar na área do louvor, mas também na área da palavra. E agora como casal, eu e a minha esposa. Isso é uma bênção, amém? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, que você tem. Antes de abrir, pega a sua Bíblia. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí. Eu gostaria que você abrisse ela em Gênesis, no capítulo 22. Abra aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, prometo que vai ser bem breve nessa noite, amém? Mas eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Gênesis 22, versículos 1 e 2, é o texto base que nós vamos ler, amém? Vá abrindo aí, Gênesis 22, vamos ficar em pé, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 2: então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Amém? Pode se assentar. Feche os seus olhos rapidamente mais uma vez. Senhor, estamos aqui em Tua presença, Senhor, na Tua casa, no Teu altar, diante da Tua palavra. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor me esvazie de mim mesmo e me encha cada vez mais de Ti. Espírito Santo, Tu tens total controle e liberdade aqui no nosso meio. Deus amado, fala conosco. Lemos aqui a Tua palavra. Senhor, se ainda tem algo que eu não conseguir exprimir ou expressar em português aqui claramente, Espírito Santo, que o Senhor possa revelar a cada coração nessa noite. Fala conosco, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Esse relato de Abraão, presta atenção aqui comigo, olha só. Esse relato de Abraão, eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes. Eu também já ouvi desde que eu era criança, pequenininho. E quando eu ia, como essas crianças aqui que vão para a salinha da tia, as tias contavam essa história de Abraão. E eu vou confessar algo para você. Quando eu era criança, eu ficava com medo. Meu Deus, como é que pode essa história de Abraão? Eu quando era criança. E eu pensava quando era criança, Deus pediu que Abraão sacrificasse ou matasse o seu filho. E eu como criança, eu ficava cheio de medo. Graças a Deus, depois de crescido, depois
estudar, eu entendo uma coisa para você que eu já vou começar falando. Apesar disso tudo aqui acontecer, tem um contexto por detrás disso. Deus, ele não é carrasco, amém? A essência de Deus é amor. Deus, ele é amor, amém? E eu vou mostrar, provar hoje à noite na Bíblia, por que Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Porque no fim da história nós sabemos que isso não aconteceu. Não foi necessário que Abraão matasse Isaque. Então por que Deus pediu? Eu vou mostrar para vocês hoje na Bíblia. Nós vamos falar hoje de vitória, de milagre e de promessa. Mas não na área, essas três coisas, não na área para a gente ganhar uma vitória, uma promessa ou um milagre. Vamos falar desses três depois que a gente recebe, amém? Depois que você recebe o seu milagre, a sua bênção, a sua vitória, nós vamos falar do depois. Eu vou contextualizar vocês aqui sobre a história de Abraão. Abraão, lá em Gênesis 12, Deus chama ele tinha o nome de Abrão ainda, e Deus em Gênesis 12 não precisa abrir. Deus fala uma frase muito conhecida, que todos nós conhecemos, eu tenho certeza. Deus olha para Abraão e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei, de ti eu farei uma grande nação, se tu uma bênção. Eu gostaria de começar aqui falando sobre isso, bênção, se tu uma bênção. Bênção é um tema muito recorrente nos nossos dias, não é verdade? Todos nós falamos de bênção. Atualmente, no século 21, ano 2014, bênção é um tema muito comum, muito recorrente. Agora é interessante que Deus não falou para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, tenha você uma bênção. Deus não falou isso. Deus falou: seja você uma bênção. E aqui eu começo. Ser é diferente de ter. Ser vai além do somente ter. Eu não estou falando que Deus não quer nos abençoar. Ele quer te abençoar e muito, viu? Deus, ele não quer ver nenhum filho ou filha tendo uma vida qualquer, uma vida medíocre, ou uma vida sofrendo, de sofrimento. Não, Deus, ele quer ver eu e você bem, amém? Na verdade, ele não somente vai te abençoar. A palavra de Deus diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos só de tomar posse. Amém? Agora, qual é a diferença de ter para ser? Eu vou começar falando sobre isso aqui. Bênção, o sentido, o significado, quando eu falei aqui de bênção, agora aqui em Gênesis, ali falando no contexto de Abraão, bênção no original, uma palavrinha chamada baracá. Baracá. Sabe o que significa baracá? Significa conceder poder para prosperar. Quando Deus fala assim: Abraão, se tu uma bênção, Deus estava falando assim: Abraão, você tem poder, você tem direito, legalidade para prosperar. E prosperar, não estou falando simplesmente de financeiramente, não. Vai além disso. Prosperar na área da família, na área das finanças, na área ministerial, no trabalho, em tudo. Esse baracá, essa bênção é o que Deus tem para mim e para você, amém? Prosperar em todas as áreas da nossa vida, amém? Deus falou isso com Abraão. Agora olha só que interessante, como eu falei aqui. Deus falou assim: se tu uma bênção. Não somente tenha você, Abraão, uma bênção. Ser é diferente de ter. Nós fomos abençoados e somos abençoados para sermos abençoadores. Eu vou dar um exemplo para você clássico e rápido. Lá em Israel existe um mar, chamado assim Mar Morto. Em inglês o nome é Dead Sea, Mar Morto. Sabe por que esse nome, o mar tem esse nome? Sabe por que é Mar Morto? É um mar único no mundo. É um mar que ele tem o maior índice de salinidade do mundo. Nenhum outro mar, em qualquer outro país, tem tanta salinidade ali. O mar é morto porque não tem vida nele. Não tem peixe, não tem alga, não tem planta, nada. Para você ter uma noção, as pessoas que vão lá e pulam, assim como eu, que não sei nadar, boiam por causa do índice de salinidade que vem no Mar Morto, lá em Israel. Não existe vida ali. É tanta salinidade que se encostar no olho arde muito. Por isso que não pode deixar encostar no olho. O que isso tem a ver com Abraão? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Eu descobri o porquê que o nome do Mar Morto é Mar Morto. Ele, como todos os mares ou lagos no mundo, ele recebe as águas de um lugar. O Mar Morto recebe as águas do Rio Jordão. Ele recebe as águas do Rio Jordão. Só que o Mar Morto, ele não escoa essa água para ninguém.
As águas que chegam do Mar Morto não vão para nenhum outro rio, nenhum outro mar, nenhum outro oceano. As águas vêm lá do Rio Jordão, chega no Mar Morto e para no Mar Morto. É por isso que o mar é morto, porque ele recebe as águas e não escoa para ninguém. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida, no nome de Jesus, que todo tipo de morte, em qualquer área da vida, vai sair por completo, no nome de Jesus. E isso vai acontecer quando nós recebermos bênçãos de Deus, amém? Que nós vamos continuar recebendo bênçãos de Deus, mas com essas bênçãos que a gente possa abençoar o próximo de alguma forma também, amém? Nós somos e fomos abençoados para sermos abençoadores. Isso é, ser tu uma bênção. Nós recebemos algum tipo de bênção espiritual e nós abençoamos o próximo. Billy Graham tinha uma frase muito interessante. Billy Graham falava assim, que Deus nos deu duas mãos, uma para receber e a outra para dar. Isso eu estou falando em tudo na vida. Eu estou falando em dar o seu talento, em dar o seu tempo, em fazer algo na presença de Deus. Eu volto aqui para Abraão. Olha só que interessante. Por que eu estou falando isso? Abraão, ele era filho de Terá. O nome do pai de Abraão era Terá. E lá em Gênesis 11, não precisa abrir, Deus deu uma ordem para Terá. Deus falou assim: Terá, pegue sua família, seu filho Abraão inclusive, pega toda a sua família, você vai sair de uma terra chamada Ur dos Caldeus, e você vai para Canaã. Terá, pai de Abraão, pegou toda a sua família, está lá em Gênesis 11, no finalzinho, depois você confere, pegou toda a sua família, saiu de Ur e foi para Canaã. E ele foi andando, caminhando com a sua família. Só que a palavra de Deus diz que num determinado momento, quando ele chegou em Harã, ele se estabeleceu. Ele chegou no meio do caminho, não chegou em Canaã, e ele chegou ali em Harã e se estabeleceu. E estabeleceu sua casa, inclusive o seu Terá, pai de Abraão, ele morreu ali em Harã. Deus tinha algo para que ele saísse de Ur para ir para Canaã. Mas o pai de Abraão e toda a sua família, ele chegou ali, naquele local, e parou. Muitas vezes nós paramos a nossa vida em algumas áreas. Muitas vezes nós começamos, a palavra de Deus diz assim, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, amém? Quando a gente aceita Jesus e entra na nossa caminhada cristã, isso é muito bom, só que Deus tem algo mais para nós, amém? Deus, Ele quer que a gente caminhe de fé em fé, Deus quer que a gente caminhe de glória em glória, amém? Deus quer que a gente comece conhecendo o Senhor e que a gente prossiga. No mundo, no meio do caminho, tem luta, tem adversidade sim. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, querida, nós precisamos continuar, prosseguir. Nós não podemos parar no meio do caminho como o pai de Abraão parou. Deus, Ele tem um propósito, um plano maior do que você possa imaginar. Agora nós precisamos continuar, amém? Então Abraão nasceu nesse contexto. Abraão nasceu ali, e Deus, ali em Gênesis 12, como eu mencionei para você, Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra e vai lá para Canaã. Olha só que interessante, Gênesis 22, que nós lemos aqui no início, já depois disso tudo, anos depois, Deus olha para Abraão e fala assim: sabe o seu filho que você teve agora? Eu quero ele de volta, eu quero que você sacrifique o seu filho. Para prestar atenção em algo aqui. Esse filho aqui em questão, Isaac, a palavra de Deus que nós lemos aqui, Gênesis 22, 1 e 2, Deus fala assim: Abraão, pega o seu filho Isaac, versículo 2, o filho a quem você ama. Essa palavra ama é a primeira referência da palavra amor na Bíblia. No original significa aheb, que significa a realização dos sonhos, das aspirações. Tudo que Abraão queria, desejava e sonhava estava em Isaac. Lembra aqui comigo, era impossível para Abraão ter filhos. Ele e a sua esposa Sara eram de idade avançada, era impossível. E num determinado momento Deus chegou e falou: Abraão, você vai ter um filho, ou seja, uma bênção, uma vitória, uma promessa vai chegar para você. Eu declaro também na sua vida, no nome de Jesus, que ainda que pareça que seja impossível aos olhos humanos, se for impossível para os olhos humanos, você está no lugar correto, porque o impossível para os olhos humanos é completamente possível para Deus, amém? O nosso Deus é o Deus do impossível. Querido, querida, não tem Obama, lei de imigração ou distância, o que for que possa impedir o propósito de Deus na sua vida, amém? Deus é um Deus do impossível, amém? Com Abraão aconteceu assim.
e Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Ou Abraão ouvia sua própria teologia, ou ele ouvia a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão obedeceu. Aliás, o ABCD do Filho de Deus é obedecer. Vou repetir, o ABCD, o abecedário meu e seu, precisa ser obedecer. Nós precisamos obedecer. Até porque lá em 1 Samuel 15, se eu não estou enganado, fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Nós precisamos obedecer. Se Deus te deu uma ordem, uma palavra de Deus, se a sua liderança, os seus pastores te deram uma direção para fazer algo, de repente, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Abraão, Deus falou, estava fazendo algo inédito ali. Imagina, pedir para que um pai sacrificasse o filho. Abraão obedeceu. Abraão separou 2 servos, ele levou 3 dias subindo e ele levou o seu filho para sacrificar. Repara aqui comigo, Isaque, que ele estava levando ali, era a realização de um sonho, a realização de um desejo que ele tinha no coração, de algo impossível. Talvez, eu não sei se o sonho, aquilo que você busca no altar, na presença de Deus, talvez seja algo como a salvação, como a cura de um familiar seu, e Deus, ele é o Deus que cura e que salva, amém? Talvez você esteja buscando algo a nível de documento. Talvez seja um driver's license, um social security, uma liberação, um perdão na corte. Às vezes esse é o pedido diante de Deus. Chegou num determinado momento, no caso de Abraão, Deus deu. Só que depois que Deus deu, anos depois, Deus falou assim: sabe essa bênção que eu te dei, Abraão? Agora eu quero de volta. Imagina, se você tem hoje um green card, que você tanto sonhou, imaginou, desejou, Deus deu. Anos depois Deus fala assim: agora eu quero de volta. E aí, o que a gente faz? Eu não estou falando de um documento, estou falando de um filho. Deus chegou, eu quero o seu filho de volta. Abraão obedeceu, porque Abraão confiava em Deus. Abraão, pai da fé, ele obedeceu. Abraão foi, subindo ali para o Monte Moriá, e é muito interessante que Abraão foi, pegou a lenha e construiu um altar. Eu gostaria de focar com vocês nessa noite sobre isso. Construir um altar. Abraão construiu o altar. O que é construir um altar, pastor? Construir um altar é você preparar um lugar para Deus se manifestar. Preparar um lugar. Abraão fez isso, construiu um altar. Mas como é que a gente constrói um altar, prepara um lugar? Por que precisa isso? Eu digo para você, no Antigo Testamento, a glória de Deus, um dos nomes para a glória de Deus era cabode. Sabe o que significa cabode? Peso da glória de Deus. Para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas hoje, nós precisamos preparar um lugar, precisamos preparar um altar para que Deus se manifeste, amém? Deus, ele quer se manifestar mais uma vez na sua vida, de maneira poderosa, gloriosa, amém? Só que nós precisamos preparar o nosso coração. O Espírito Santo, ele é um gentleman. O Espírito Santo, ele não entra à força em alguém. Nós temos que abrir o nosso coração e falar: Espírito Santo, total liberdade para que o Senhor opere um milagre na minha vida. O Espírito Santo, Deus, ele é diferente dos demônios, por exemplo, que fazem com que uma pessoa fique possessa. Não, o Espírito Santo, ele é um gentleman. Você tem que abrir o seu coração, e aí sim o Espírito Santo vem. Então, nesse caso, sob a glória de Deus, nós temos que preparar um lugar, um altar, e Deus vem e se manifesta. Mas o que é preparar um lugar hoje em dia falando? Eu dou um exemplo para você bem rápido, um testemunho bem rápido. Assim que nós casamos, preparar um lugar fala muito de você servir. Preparar um lugar fala muito de você servir a Deus de acordo com a sua maneira. Assim, quando eu e a minha esposa Marissa casamos, levei a gaúcha para o Rio de Janeiro, éramos recém-casados, chegamos na nossa igreja lá no Rio, recém-chegado na igreja, chegamos para o pastor e falamos: pastor, estamos aqui à disposição para servir, no que precisar. Eu já era músico, tecladista, viajava todo o Brasil e o mundo tocando, minha esposa cantava, a gente pregava, nos colocamos à disposição. Naquela mesma época, recém-casados, nós tínhamos um sonho, um projeto. Presta sua atenção nisso aqui, é um testemunho, viu? Nós tínhamos um sonho para realizar. Era um sonho ministerial, era um projeto que nós tínhamos, mas era um projeto que financeiramente era caro para a gente não tinha um centavo para fazer. Talvez você possa achar assim: mas talvez possa não ser muito, mas para a gente era muito, porque a gente não tinha um centavo. Era um projeto que valia em torno de 30 mil reais.
A gente não tinha um centavo. Ninguém sabia desse projeto, só eu e minha esposa. O que nós fizemos? Começamos a orar. Querido, você que é marido, assim como eu, a oração entre duas pessoas, nós vemos na Bíblia que tem um poder incrível, amém? Agora eu vou te falar algo aqui eu que estou te falando. A oração de você, marido, com a sua esposa tem um poder ainda maior, sabia? Quando você pega os seus filhos, a sua esposa e ora juntos, isso tem um poder, uma grande valia na presença de Deus. Eu e minha esposa começamos a orar juntos por esse projeto. Ninguém sabia, só eu e ela. Na mesma época, chegamos na igreja, recém-casados, nos colocamos à disposição do pastor. A igreja no Rio de Janeiro é uma igreja muito grande, uma igreja que dava para milhares de pessoas, 4.000 lugares, diversos cultos, uma igreja muito grande. E eu fiquei 6 meses, ficamos 6 meses ali no início, no banco. 6 meses depois, o pastor da igreja nos chamou e falou assim: olha, a partir de sexta-feira vai ter um culto, e eu gostaria que vocês fossem um dos responsáveis, estivessem ali ministrando louvor, e vocês vão ser um dos responsáveis, pregar e tudo, vai ser toda sexta-feira, vai ter um culto. Eu falei, glória a Deus, aquela igreja muito grande. Eu falei, uau, vai ser o céu, vai ser bênção pura. E na primeira sexta-feira chegamos ali, aquela igreja imensa. Chegamos ali, começamos a ministrar, e toda aquela multidão recebeu muito de Deus. Toda aquela multidão de 4 pessoas. 4 pessoas. Aleluia pelas 4, não é verdade? Porque onde tem 2 ou 3 reunidos, ali estarei, não é verdade? Glória a Deus pelos 4. A igreja era imensa, só tinha 4 pessoas. No segundo culto, o pastor Odílio teve um crescimento recorde, quase que entrou para o Guinness Book, um crescimento de 100%. De 4 foi para 8. 8 pessoas no segundo culto. Glória a Deus pelas 8, não é verdade? Sexta-feira, e toda sexta-feira a gente ia estar ministrando ali. Eu lembro que os diáconos, eles chegavam a apagar as luzes de trás da igreja, porque a igreja dava para milhares de pessoas, e só tinha 4 na frente. No segundo culto tinha 8, e quando a gente ministrava de maneira intensa, a Marissa ministrando louvor, Deus vai fazer na sua vida, e a gente fazendo da melhor maneira possível. Eu lembro que os 4 tinha momentos que eles ficavam olhando assim, olhavam para o outro, ficavam assim: isso que o pessoal está ministrando é para você ou é para mim? Só tem a gente aqui, só tem 4, mas a gente fazia da melhor maneira, porque a gente estava fazendo não pelas pessoas, mas para Deus, amém? Construir um altar, estabelecer um altar para Deus, é você servir a Deus, não importa quem está olhando, não importa o número de pessoas, não importa para quem que você está fazendo, uma pessoa que é um doutor ou alguma coisa, não, estamos fazendo para Deus, ainda que ninguém esteja vendo, Deus está vendo, amém? Passou o primeiro culto, passou o segundo culto, eu já vou trocar de microfone. Aí o culto infelizmente não cresceu muito. O culto chegou no máximo 15 pessoas. No máximo 15 pessoas. E a gente ficava ali, a gente ministrava, a gente fazia da melhor maneira possível. Chegou no máximo 15 pessoas. Lembra que naquela época eu já era tecladista do Trazendo a Arca, da pastora Ludmila e do Cris Duran. Muitas vezes viajando direto, chegava no aeroporto, ia para a igreja, para aquele, entre aspas, cultinho de 4 pessoas. Eu poderia chegar para o pastor e falar assim: pastor, tem algum problema, pastor? Todos os outros cultos da igreja são para milhares de pessoas. Eu sou tecladista do Trazendo da Arca, ou eu já viajei o Brasil, o mundo todo, toco para 15 mil, 10 mil pessoas lá fora toda semana, e agora eu vou vir para esse culto. Eu não fiz isso com o pastor, sabe por quê? Todos os títulos que nós possamos ter ficam da porta da igreja para fora, amém? Aqui dentro nós somos um em Cristo, amém? Se um tiver que servir varrendo, pode aplaudir para Deus, amém? Não importa o quanto que você ganha lá fora, o seu título, o seu mestrado, não importa. Eu sou formado em faculdade, sou formado em música, estou caminhando agora para o mestrado, tenho experiência, já estudei na Berklee College of Music, mas dentro do altar, na igreja, nós somos um, amém? Dentro do altar, na presença de Deus, se tiver que varrer, a gente vai varrer. Se eu tiver que tocar com um músico que toca menos, vou tocar, porque nós servimos o mesmo Deus, amém? Então aqui dentro nós somos um. Começamos a servir ali. Passou 6 meses, 1 ano, e a gente tinha aquele sonho, aquele projeto, que ninguém sabia, só eu e minha esposa. Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente ali servindo e ninguém via, mas Deus estava vendo. 2 anos depois, um irmão, no fim do culto de sexta-feira, que a gente ia toda sexta-feira,
2 anos depois ele chegou para mim, para minha esposa, e falou assim: Anderson e Marisa, eu gostaria de abençoar vocês. Eu falei: amém, abençoa, pode orar. Ele falou: não quero orar somente, eu quero abençoar financeiramente vocês. Eu olhei para ele e falei: aquele irmão, eu não conhecia aquele irmão, era o irmão que ele visitava na igreja, ele sempre ia às sextas-feiras, mas quando acabava o culto ali, ele saía um pouquinho antes. Eu não conhecia aquele irmão, eu não sabia daquele irmão. E eu fiquei assim: como é que meu irmão está? Ele nem me conhece também, minha história, eu não estou entendendo. Ele falou isso a segunda vez. Na terceira vez que ele falou, depois de 2 anos, a minha esposa foi e falou assim, a minha esposa olhou para mim e falou: marido, espera um pouquinho. Ela olhou para o rapaz e falou: querido, você quer abençoar a gente financeiramente? Ele falou: sim. E a minha esposa falou assim: querido, então amém, a gente recebe no nome de Jesus. Às vezes as mulheres têm mais um ímpeto, um espírito mais de ousadia que às vezes nós homens não temos, na verdade. Mulher, se o seu marido talvez não tenha uma fé assim tão que nem a sua, vai na sua fé, amém? Você seja uma mulher verdadeiramente sábia, que edifica a sua casa. A minha esposa fez isso. Ela chegou e: querido, eu gostaria de falar algo para você. Você tem como nos abençoar? Você quer fazer isso? Então amém, fique livre. Resumindo, sabe o que aquele irmão fez? Assinou um cheque, e aquele projeto que nós tínhamos, ele foi inteiramente patrocinado, inteiramente financiado. Pode aplaudir a Deus, aplauda aí. Agora o testemunho se encerra aqui. Sabe como é que o testemunho se encerra? O testemunho se encerra aí não. Depois eu fui perguntar, eu fui saber quem é aquele irmão. Perguntei para as outras pessoas, falei: quem é aquele irmãozinho ali? As pessoas me falaram: aquele irmão é uma pessoa muito influente do Rio de Janeiro, médico de time de futebol, tipo Flamengo. Eu falei: sério? E a pessoa falou: ele é médico de time de futebol, assim, seleção, sub-20, outras coisas, fisioterapeuta muito famoso, de muitas celebridades, e ele é médico também do UFC. Eu falei: não. O pessoal: quando aquelas lutas do Anderson Silva, Vitor Belfort, não só no Brasil como nos Estados Unidos, em Las Vegas, quando eles estão lutando, ele a clínica dele é patrocinador oficial, e ele é um médico que atende os lutadores ali dentro do octógono. Eu falei: aquele irmão? O pessoal: é ele. Sabe como é que termina esse testemunho? Esse irmão, ninguém falou nada com ele, ninguém pediu nada para ele, foi o próprio Deus que tocou no coração dele. Sabe qual momento que Deus tocou no coração dele? No momento que estava ele e minha esposa servindo no altar, num cultinho, entre aspas, de 4 que não tinha ninguém, né? A gente poderia falar assim: poxa, não tem ninguém nesse culto aqui, né? Não vou trazer meu teclado novo, não. Não tem ninguém, é um cultinho pequeno, não. É para Deus. E quando a gente estava fazendo isso para Deus, sabe quem era esse irmão? Ele era um dos 4 daquele primeiro culto, que não tinha ninguém. Querido, sabe por que eu digo esse testemunho? Porque quando você cuida das coisas de Deus, o próprio Deus cuida das suas coisas, amém? A nossa oração foi respondida, quando estávamos ali servindo no altar, na presença de Deus. Você pode falar: mas pastor, eu não tenho ministério, eu não canto, não prego. Ei, querida, ministério não é só cantar e pregar. Você pode ser uma bênção dirigindo para alguém. Você pode chegar e falar assim: pastor Odílio, eu não sei fazer nada, eu não canto, eu não toco, eu não prego, eu não sei nem tocar campainha de maneira afinada. Até para tocar campainha eu sou desafinado, mas eu quero servir de alguma maneira. Querido, Deus, Ele olha o seu coração, amém? Da sua maneira, do seu tempo, da sua forma, Ele olha o seu coração, amém? Volto para Abraão e caminho para o final dessa mensagem. Por que Deus pediu que Abraão sacrificasse a Isaac? Eu digo para você, ali no fim das contas, todos nós sabemos, Abraão pegou o cutelo, quando ia sacrificar Isaac, eis que ouve-se uma voz no céu, era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, inclusive, está com a letra A maiúscula. Os teólogos dizem que é uma teofania, que era o próprio Deus falando com Abraão ali. E eis que ouve-se uma voz do céu. Naquele exato momento, apareceu o cordeiro ali nos arbustos. Querida, eis que vem um cordeiro sobre nós nessa noite, amém? O que é o cordeiro? É a provisão para todas as áreas que nós precisamos, amém? Deus, Ele dá a provisão para tudo aquilo que a gente precisa. Abraão não precisou matar Isaac. Então por que Deus pediu que Abraão sacrificasse a Isaac? Eu digo para você, lembra que no início eu falei, agora no meio eu falei sobre construir um altar. Era um costume bíblico, um costume cultural, construir um altar.
Anos antes, capítulos antes, em Gênesis 12, 7, não precisa abrir, Abraão estava num lugar chamado Siquém. Gênesis 12, versículo 7. Em Siquém, Abraão construiu um altar. O que eu disse que é construir um altar? Preparar um lugar para Deus se manifestar na nossa vida. Gênesis 12, 7. No versículo seguinte, Gênesis 12, 8, Abraão sai de Siquém e vai para Betel. Um versículo depois, em Gênesis 12, versículo 8, ele construiu um altar em Siquém. Ele saiu e foi para Betel. O que ele fez? Construiu outro altar. Abraão sempre construiu um altar para Deus. Sempre, sempre. Porque depois que Isaac nasceu, tem um período de 15 a 22 anos que não tem um registro sequer de Abraão construir um altar. Repito, depois que Abraão recebeu a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória, que era o nascimento de Isaac, passou um período de 15 a 22 anos que Abraão não construiu nenhum altar sequer. Você pode procurar na Bíblia, não tem. Os teólogos falam que esse tempo foi em relação mais ou menos de 15 a 22 anos. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós nos aproximamos, como eu disse aqui no início, chegamos na presença de Deus, conhecemos o Senhor, nós temos um pedido diante de Deus, e Deus ele é abençoador, amém? Deus ele é galardoador, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para cumprir. Querido, se foi Deus que prometeu algo para você, ele vai cumprir no tempo dele, mas ele vai cumprir, amém? Agora nós chegamos na presença de Deus, buscamos por uma vitória, por uma bênção, conquistamos a bênção, aí muitas vezes nós relaxamos, não buscamos mais a Deus. Muitas vezes passa, eu já conquistei minha bênção, por que eu vou continuar buscando Deus? Deus ele quer ter um relacionamento conosco de pai para filho, amém? Deus quer ver que nós nos relacionemos com Ele de filhos para pai. Por que Deus então pediu que Abraão sacrificasse Isaac? Digo para você, Deus ele não queria matar Isaac. Deus ele nunca quis matar Isaac. Deus ele não quer matar o seu Isaac, aquela sua bênção, sua vitória que de repente você já recebeu, ou que você está orando, buscando em Deus. Deus ele quer ver você feliz, amém? Deus ele não quer matar o seu Isaac. Então por que Deus fez aquilo tudo? Digo para você, porque Deus queria Abraão de volta. Deus estava com saudade. Preparar a lenha, preparar ali para construir um altar para Deus. Querido, querido, querida, não importa quantos anos você tem de convertido, não importa o que você faz ou trabalha na igreja, Deus está querendo eu e você de volta ao primeiro amor. Deus estava com saudade de Abraão. Deus fez aquela, não é aquela cena, mas todo aquele roteiro aconteceu, não para que matasse Isaac, mas porque Deus queria ver Abraão mais uma vez de volta, preparando um altar para Deus. Deus falou assim: Abraão, era isso que eu queria, eu não quero matar Isaac, eu queria ver você de novo construindo um altar para mim. Muitas vezes nós estamos em situação de luta, de adversidade, não é porque Deus quer ver o nosso mal, não é isso, é porque Deus quer eu e você de volta. De volta aonde? De volta à sua presença, de volta ao primeiro amor, de volta àquela paixão, aquele ardor no coração, onde a gente busca Deus. Deus, eu te amo, eu te quero, eu te busco, não importa o que aconteça. Deus ele quer ver isso de volta em nossos corações. Deus não quer que a gente se relacione com Ele somente pelas bênçãos. Deus ele não é um Papai Noel, Ele é Papai do céu. Ele ama nos abençoar, mas Ele quer ver que nós nos relacionemos com Ele por quem Ele é, e não somente porque Ele pode nos dar. Repito, Deus ele ama nos abençoar, mas Ele quer eu e você de volta. Ele não quer matar o seu Isaac, mas Ele quer aquele relacionamento que eu e você construa altar sempre para Deus. Amém? O que é construir um altar? Repito, é preparar um lugar para que Deus se manifeste. Deus ele quer nessa noite, Deus ele está nos chamando. Eu sinto no meu coração, eu não sei em que caminhada, em que parte da caminhada que você está na sua vida agora. Não sei se é no começo, no meio, ou em alguma área espiritual que você está bem, ou talvez não tão bem, ou um pedido de oração, eu não sei. Mas Deus quer que a gente nos relacione com Ele por quem Ele é, e não somente por